Amigos, como diz o Dalton Dallagnol, bomba, 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 gente! Hoje, no Day After, o time do Lula está desesperado de medo, porque todos os especialistas praticamente concordam que esse desfile na Sapucaí abre uma imensa brecha para condenação do Dr. Luiz, a inelegibilidade e tudo mais por propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder econômico e etc, e etc. Há uma lista que nós vamos ver na live mais tarde aqui neste bate-canal, uma lista dos possíveis crimes cometidos. Por ora, vamos dar uma olhada. Você já olhou? Você já sabe? Foi revelado também o motivo pelo qual a Janja desistiu em cima da hora de desfilar com destaque. Ela ia desfilar como destaque. Por qual motivo desistiu? Você também vai saber na live. Na nossa live, fica atento, nós vamos programar. Se não chegar até você, entre no canal. Daqui meia hora que você já vai ver a programação. Mas por hora, nós vamos ver as repercussões, as imensas repercussões políticas, jurídicas, partidárias e populares desse desfile. Muita gente deste canal que estava na Sapucaí mandou-me mensagens dizendo: eu estou aqui, as vaias são homéricas, as vaias são homéricas. E disseram também: a PF está com as coisas meio estranhas, as pessoas estão protestando civilizadamente contra Lula e a PF está exigindo que não protestem. É proibido o protesto. Mas a ala, salvo engano, a ala número 28, que vinha à frente a ala 24, eu acho, que vinha à frente do suposto carro que a Janja estaria, essa ala trazia lá um estandarte escrito "Solte a sua Janja", fazendo uma referência que vocês já entenderam, e o próprio folder, o folheto desta opereta de propaganda do Lula dizia que isso era para provar que no Brasil nós estamos numa democracia plena. Olha, deu uma de Glaube agora com a língua presa. Que no Brasil nós estamos numa democracia plena e que é possível até fazer essas brincadeiras galináceas com a primeira-dama. Só que não, porque as pessoas disseram que a PF estava lá em cima, lá na Sapucaí. As pessoas lá fazendo um protestinho, com um negocinho escrito NSS, uns cifrões, e a PF: para isso aí, você não pode protestar aqui não, esse aí é o nosso imperador. Como ousa, não é? Vamos começar então a análise. Possível propaganda pró-Lula em desfile deve ser analisada pelo TSE, está na CNN. O caso pode ser julgado tanto no processo já em tramitação no TSE, quanto a partir de novas representações, novas ações judiciais eleitorais que foram já protocoladas. Pois é, hoje mesmo. Foi um escárnio. E depois ele desceu, ficou com o outro rapazinho aí, o prefeito do Rio, que usa esse chapéu panamalandro. Gente, a propaganda foi tão escrachada, propaganda antecipada, né? Abuso de poder econômico que patrocinou essa propaganda eleitoral extemporânea, indevida, ilícita, antecipada. No chapéu panamalandro do Lula estava escrito "Presidente Lula". É uma mensagem subliminar pedindo voto. Vocês viram todo o contorcionismo que a Globo teve que fazer com a sua direção de imagem, com as suas direções de câmera. Todo mundo percebeu, foi um desfile extremamente com ângulos fechados, poucas câmeras e tal, porque para evitar que com mais câmeras, mais ângulos, se pudesse captar e registrar a prova do ilícito, mas ainda assim foi possível registrar. Vocês viram que apareceram por várias horas uns sujeitos da bateria, fazendo L, se empolgando. E aí o comentarista do estúdio da Globo dizia assim: olha, eles estão fazendo sinais para o mestre da bateria, estão fazendo sinais, era para o público. A Globo foi uma transmissão extremamente tensa para seus, aspas, profissionais, fecha as aspas, fecha as aspas. Então vocês viram as dificuldades que eles tiveram. Vejam, e aí houve um tal também de um, o PT disse para seus aliados não publicarem
tal, não publicar isso e aquilo, né? Só que publicaram. Olha aí, está aqui no Poder 360. Governistas postam imagens em camarote. Que infarto material. As ações, o Partido Novo, o Flávio, o Nicolas, entre outros, já estão propondo as devidas ações. Essas ações colocam a candidatura ou a pré-candidatura do Lula e futura candidatura nas mãos da Justiça Eleitoral. Olha, o erro foi tão grosseiro e grotesco que a gente chega a pensar que eles desejaram desistir dessa candidatura. A gente chega a pensar que possa ter sido uma forma de eles aposentarem o fantoche, porque as togas e o Centrão e o sistema Deep State querem agora um novo fantoche, que pode ser, inclusive, até o Tarcísio contra o Flávio, imagine, ou o Caiado, ou o Ratinho. Eu sei o seguinte, eles notaram. O homem não sabe como é que está a saúde desse homem, não se sabe se esse homem está aí. O homem é impopular, o homem não tem voto. Pega essa e tira daí. Como é que tira esse homem aí? Como é que... É uma coisa quase que uma novela de Jeanette Claire. Como é que encerra esse personagem? Ah, tá bom, vamos escrever um script. Bota ele lá cometendo um crime clássico, né, eleitoral, algo que ninguém fazia um negócio desse. Bota lá uma coisa tão... né, coisa rocambolesca, bota lá assim, não, ele foi impedido de concorrer porque foi perseguido, como diria a Janja. Entenderam que foi um crime eleitoral e tiraram a candidatura do povo, a candidatura popular. Pronto, o sistema se livra do fantoche, e aí, quem é que vai disputar a rigor com o Flávio? Eles vão botar aí ou o próprio Tarcísio. Você não diz respeito à minha fala, não. Ouça primeiro e acompanhe os fatos, para depois não ficar com vergonha e ter que admitir que eu tinha razão. Ou eles vão fabricar um outro fantoche, ou o Tarcísio, ou o Ratinho, Júnior, ou o Caiado, ou quem quer que seja, o sistema fabrica quem ele desejar, ou o Dudu Milk, ou quem quer que seja. Entendeu bem? Ou trazer o Temer de volta e tal, entendeu? Eu sei o seguinte... Eles não querem largar o poder. Este que desfilou ontem é um fantoche do sistema, por suposto. Foi muito estranho, é um erro muito grosseiro, Não está parecendo, foi um erro artificial, não está parecendo que eles plantaram essa inelegibilidade do Lula. É o sistema estrebuchando, é o sistema esperneando, imagine um Bukele em 2027, é o sistema esperneando, eles querem criar um anti-Flávio que não é o Lula. Pensem nisso, diga aí a sua opinião sobre isso. O desfile realizado no último domingo, em homenagem a Lully, na Marquês de Sapucaí, deve ser analisado tanto em processo já aberto, que apura a possível configuração propaganda eleitoral antecipada na apresentação, quanto por novas demandas apresentadas por partidos políticos e seus legitimados. Na semana passada, a Corte rejeitou um pedido de liminar para barrar o desfile, mas aí é diferente. Foi para barrar. Não vão barrar não, que pode ser censura. Tá bom. Segundo os ministros, barrar o desfile poderia ser considerado censura. Pronto. No entanto, todos os magistrados alertaram para o potencial ilegal do desfile e decidiram manter o processo em aberto para analisar as irregularidades que poderiam vir a ocorrer. Foram muitas. Eu anotei várias enquanto fiz esse sacrifício de assistir esse desfile. Medonho, horrível. Já nessa segunda-feira, após o desfile, o Partido Novo anunciou que pedirá a inelegibilidade de Lula assim que ocorrer o registro formal de candidatura. Para a sigla, o desfile da Acadêmicos de Niterói caracterizou abuso de poder político e econômico, né, ao utilizar recursos públicos para promover a imagem de Lula em um contexto pré-eleitoral, né. De acordo com o Novo, o evento deixou de representar uma manifestação cultural espontânea e passou a assumir contornos explícitos de promoção eleitoral. Eu assisto razão aqui ao Novo e a todos os partidos legitimados que estão entrando com essas ou entrarão no devido momento com essas representações, com essas ações eleitorais próprias e específicas. Quando o Novo fala aqui que houve aí caracterização de abuso de poder político e econômico, isso é muito claro, porque utilizou-se recursos públicos para a promoção da imagem de um pré-candidato à reeleição, que no caso é o presidente em exercício, inclusive, né? É perfeito esse raciocínio. Se a justiça eleitoral foi ressuscitada, ela vai decretar a inelegibilidade do Lula. É por isso que eu estou dizendo, talvez eles desejaram isso.
Eles plantaram isso. O deputado federal Zucco também pediu que haja apuração sobre o uso político do dissídio no ano eleitoral. Caso em tramitação, etc, etc, etc. Muito bem. Partindo aqui na CNN, dissídio em homenagem a Lula, Partido Novo e Fábio Bolsonaro anunciam novas ações. É isso mesmo. Pronto. Tensão política. Preocupa time de Lula, que admite risco na justiça eleitoral após esse desfile. Aliados do presidente admitem temor de endurecimento da visão da Corte Eleitoral sobre propaganda antecipada. Os fatos, nós vamos ver, pelo menos 5 crimes eleitorais foram praticados nesse desfile. Toda essa listinha nós vamos analisar na live, super live, daqui a pouco, no final da tarde. Então vejam bem, olha que coisa. Eu disse o que ontem na live para vocês? Eu disse que eles estão agora na mão daquele que será o presidente do TSE durante a campanha, o Nunes Marques, e do vice-presidente, o Mendonça, que será o vice-presidente do TSE. Lembrando que o TSE é formado por 7 juízes e ministros titulares e há também lá outros reservas, outros suplentes. O cara tem uma dor de barriga, o cara precisa viajar ao resort Taiaiá, aí o suplente assume ali durante uns dias, depois volta e tudo mais. Entendeu? Muito bem. Então, de fato, gente, o abuso de poder econômico e abuso de poder político é muito claro. E os crimes estão muito claros, velho. E ainda tem mais coisas ainda, por exemplo, a coisa contra a religião que eles fizeram com os evangélicos. É bárbaro aquilo, coisa de bárbaro. Mesmo com todos os cuidados e orientações repassadas a integrantes do governo, o dissídio realizado na noite de ontem alimenta preocupações do time mais próximo do presidente Luiz Inácio. Fontes ouvidas pela CNN admitem o risco de um revés na justiça eleitoral. Eu não disse. Aliados de Lula negam que haja fundamento para alegação de propaganda antecipada. Em geral, os precedentes mais recentes do TSE em relação a esse tema apontam na direção de que só é de fato vedada a prática de o próprio candidato pedir voto. Há controvérsias. E não há segurança jurídica nessa corte. A condenação, a cassação do Dallagnol, que o diga, as inelegibilidades do Bolsonaro, cassação dos seus direitos políticos, suspensão, que o diga, etc, etc. Nós já sabemos, né? O temor resumiu um aliado, resumiu um aliado próximo de Lula. Tem mais a ver com o forte climão de tensão institucional que paira sobre o judiciário. Citando também os atritos provocados pelo caso Master, essa fonte avalia que a pressão política poderia, em última instância, pavimentar uma mudança no entendimento atual do TSE a respeito da propaganda eleitoral antecipada e o endurecimento da visão do tribunal, prosseguiu essa fonte, teria impacto sobre toda a pré-campanha eleitoral. Ontem, hora antes do dissídio, aliados de Lula ainda contavam com a participação de Janja, que foi substituída por Fafá do Além. A participação da primeira-dama em especial era um dos fatores de preocupação na pré-campanha petista, e tal. Mas não importa, ela praticou atos de participação em crime, em abuso de poder econômico. Ela captou dinheiros com empresários amigos do governo para injetar nesta escola de samba. Agora eu pergunto, era tão evidente o risco e as consequências dos ilícitos? Por que eles correram esse risco? Talvez eles realmente queriam, o próprio Lula queria e quer ser inelegível. Está com medo de receber a maior safanada eleitoral da história desse país. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, comente, compartilhe muito. Este é o momento de você aqui no canal. E até a aba Seja Membro, se tornar membro desse canal. Conto consigo